O meu recém-nascido troca o dia pela noite. O que eu faço? Eu sou Camila Bamberg, criadora do Mundo é Mãe. Aqui, informação acolhe e transforma sua vivência materna. E hoje eu vou falar com você sobre um clássico do puerpério. Camila, meu bebê dorme um sono de pedra de dia e à noite vira uma corujinha. Isso é normal? Eu estou fazendo algo errado? Se o seu bebê apaga no colo durante o dia, faz sonecas gigantes de tarde e quando chega à noite resolve mamar, acordar, resmungar, ficar alerta, esse vídeo é para você. Eu quero te explicar por que isso acontece, o que é esperado no recém-nascido, o que pode ser sinal de alerta e o principal, o que você pode fazer na prática para ir ajudando esse cérebro a entender a diferença entre noite e dia, sem treinos, sem deixar chorar, sem culpas. Pega aí um café, uma água ou assista aí na madrugada comigo embalando esse bebê, porque eu sei que muitas mães assistem esses vídeos com um bebê no colo às 3 horas da manhã. Entendendo aqui o sono do recém-nascido. Antes de falar da troca do dia pela noite, eu preciso falar com você para você entender o básico do sono do recém-nascido. O recém-nascido não tem um sono igual ao nosso. Ele dorme em pedaços, acorda muito, não sabe a diferença entre dia e noite. Em média, os estudos mostram que os bebês na primeira semana dormem algo entre 14 e 17 horas ao dia, somando tudo, dia e noite. Isso não quer dizer que o seu bebê vai bater esse número certinho. É uma faixa. Tem bebê que dorme um pouco menos, tem outros que dormem um pouco mais. E como é esse sono? São sonecas de 2 a 3 horas, às vezes 4 horas, espalhadas pelo dia e pela noite. O bebê entra mais fácil em um tipo de sono mais leve, mexe mais, faz barulhinho, se mexe, mama com frequência. E por que ele acorda tanto? O estômago dele é pequeno, precisa mamar muito e mais frequente. O cérebro dele é imaturo, são ciclos de sono curtos, por sobrevivência. Acordar mais é até uma proteção contra problemas graves, como a morte súbita. Então, primeira coisa que eu quero que você guarde, a missão do recém-nascido não é dormir a noite inteira. A missão dele é crescer, mamar bem, ganhar peso e ir aos poucos aprendendo o que é dia e o que é noite. E quando a gente entende isso, a gente sai daquela comparação injusta com o adulto e começa a olhar para o sono do seu bebê com mais realidade. Tá, Camila, mas por que parece que ele ama dormir de dia e odeia dormir à noite? Aqui entra o famoso relógio biológico, o tal do ritmo circadiano. Nós adultos temos um relógio interno que organiza o nosso corpo em um ciclo de mais ou menos 24 horas. Ok. De dia, o corpo entende que é hora de ficar acordado para produzir. E à noite, ele entende que é hora de descansar. Quem ajuda nesse processo é a luz do dia, a escuridão da noite e a rotina que a gente repete todos os dias. Já o recém-nascido não nasce com esse relógio pronto. Os estudos mostram que esse ritmo, dia e noite, começa a amadurecer só depois de algumas semanas, por volta de 8 a 12 semanas de vida, com variação de bebê para bebê. Até lá, o que manda é um outro tipo de ritmo, que a gente chama de ultradiano. Ele dorme e acorda com ciclos curtinhos, sem respeito nenhum pelo relógio da parede. Além disso tudo, pensa como era a vida dentro da barriga. Lá dentro era escuro o tempo todo. O bebê se mexia muitas vezes mais quando você parava, deitava, descansava. Os movimentos do dia, da noite da mãe, mais os hormônios dela davam uma bagunçada
para a noção de horário. Aí esse bebê nasce e do ponto de vista do cérebro dele, é como se ele falasse: calma aí, que mundo é esse? Quando é dia? Quando é noite? Que luz toda é essa? O que aconteceu com aquele lugar de balanço gostoso, 24 horas que eu tinha? Então, trocar o dia pela noite é muitas vezes um jeito da gente nomear um cérebro que ainda não entendeu o ciclo claro-escuro. E um bebê que está vivendo ainda no ritmo, come, cochila, acorda, mama, cochila de novo, sem muita lógica para nós. E esse quadro de confusão, dia e noite, é tão comum que vários materiais oficiais de saúde citam. Recém-nascidos não sabem a diferença entre dia e noite. Acordam muitas vezes, inclusive à noite, para mamar e serem trocados. Agora aqui é muito importante. Tem a parte do que é esperada por imaturidade do cérebro e tem a situação que acende uma luzinha amarela ou vermelha que precisa de avaliação. Em geral, é esperado que o bebê tenha sonecas longas de dia, às vezes, faça vários despertares à noite para mamar, pareça mais alerta, ativo à noite por alguns dias ou semanas, a tal da confusão dia e noite, e o choro mais no fim da tarde e início da noite, que dizem que é a hora da bruxa. Mas aí vem a pergunta: quando é que eu devo ligar o alerta e falar com o pediatra que algo está errado? Alguns sinais importantes aqui. Bebê muito difícil de acordar para mamar, mesmo estando muitas horas sem mamar. Mamadas muito fracas, pega muito mole, ficando sonolento demais ao peito. Pouca diurese, pouco xixi na fralda, cocô diminuindo muito e sinais de desidratação. A icterícia, que chamamos o amarelão, e importante aqui, a moleza exagerada, o ganho de peso ruim ou perda de peso além do esperado. Isso porque às vezes aquele bebê que só dorme pode estar na verdade fraco, com icterícia forte, que é o amarelão, desidratado ou com outra condição de saúde que precisa de intervenção. Então aqui eu costumo dizer, não é lindo um bebê que só dorme. O bebê pode dormir até. Sim, mas ele tem que conseguir acordar para mamar, sugar com força, encher a fralda e te mostrar sinais de que está indo tudo bem. Sempre que algo te incomodar, não tenha medo de procurar ajuda. Não aceitando a resposta pronta de isso é assim mesmo. Busque o pediatra que acompanhe o seu bebê. E o que fazer de dia? É simples. É fazer o dia parecer dia. Agora vamos para a parte que todo mundo quer. O que eu faço para ajudar esse bebê a virar a chavinha? A boa notícia aqui é que tem muita coisa simples que funciona super bem e não tem nada a ver com deixar chorar. O nosso alvo principal é ensinar o cérebro do bebê aos poucos que dia é diferente de noite. E isso começa pelo dia. Primeiro de tudo é a luz natural. Luz natural é ouro. De dia, abra a janela, a cortina, deixa a luz natural entrar. Mantenha a casa mais clara, mesmo que o bebê esteja dormindo. A luz é um dos principais recados para o relógio interno a entender o que é dia. Vida acontecendo, sem exagero. Outra coisa, de dia, a vida pode acontecer em volta do bebê. Barulho normal de casa, conversa, máquina de lavar, os irmãos brincando, o cachorro acuando. Não precisa andar na ponta dos pés ao tempo todo. Isso ajuda ele a diferenciar que de dia a casa vive e à noite a casa acalma. Sonecas de dia, pode e deve, mas com limite. Sim, o recém-nascido precisa cochilar de dia. Não fique pensando que tirando as sonecas de dia ele vai dormir melhor. O bebê super cansado costuma dormir pior à noite e não melhor. O que você pode cuidar é evitar sonecas gigantes de 4, 5 horas durante o dia,
principalmente se à noite ele já está tendo muitos despertares. Acordar gentilmente para mamar, se o pediatra orientou intervalos máximos de mamada, ok. Ir tentando manter um certo ritmo. Acordou, mamou, ficou um pouquinho acordado, depois volta a dormir. Uma dica aqui prática. Se ele já está fazendo sonecas muito longas pelo dia e a madrugada muito alerta, você pode, aos poucos, encurtar um pouco essas sonecas diurnas e tentar não deixar engatar muitas horas seguidas de sono diurno. Sempre com delicadeza, sem forçar a vigília, o bebê ficar acordado. Os bebês são recém-nascidos e não ficam muito tempo acordados. O contato, o colo, o estímulo certo de dia. Aproveitem para ofertar bastante colo, pele a pele, olho no olho, conversar com ele. Costumo dizer, narre o dia para ele. Se ele tinha muito barulho durante a vida uterina, ele precisa ter o barulho, ter fala, conversa aqui fora também. Fazer trocas de fralda com calma, um pouco de tummy time, quando autorizado já, mesmo em poucos minutos que seja. Isso não é para cansar o bebê, é para mostrar para ele que de dia tem interação, tem estímulos e de noite é mais silencioso. A alimentação ao longo do dia é outra estratégia importante. Garantir boas mamadas ao longo do dia, oferecer o peito com boa frequência e não segurar demais a fome dele durante o dia para mamar melhor depois. Porque bebê que mama mal de dia tende a compensar à noite. Não é que a gente enche o tanque de dia para ele nunca mais acordar de noite. Isso é um mito. Mas é para evitar que à noite ele esteja fazendo um rodízio gigante porque ficou muito tempo com fome de dia. E o que fazer à noite? Simples também. Fazer à noite parecer noite. Se o dia, a regra é vida acontecendo, de noite é regra, casa em modo avião. O ambiente noturno é deixar o quarto mais escuro possível, sem tela acesa perto do bebê. Usar uma luz bem fraquinha, amarelada, só para trocas de fralda ou para mamada. Manter o ambiente o máximo silencioso ou com ruído branco, suave, se vocês gostarem. Evitar aqui a TV ligada, forte no quarto. Celular na carinha do bebê, próximo do lado, a luz branca e muito forte em cima dele. E como responder aos despertares? O recém-nascido vai acordar à noite. Não é um erro. Então a ideia não é impedir os despertares, e sim transformar a madrugada em algo mais calmo e previsível. Quando ele acordar de madrugada, fale baixo. Use pouca luz, evite brincadeiras, interações, faça as mamadas com calma, troque a fralda se precisar, devolva para o bebê para o berço ou para o quarto de um jeito tranquilo. O importante aqui é evitar troca de roupas desnecessárias, evitar mexer muito do bebê. É essa repetição, noite após noite, que vai ensinando. À noite é básico, mamar, trocar, voltar a dormir. Aqui eu vou te dar um micro ritual noturno, mesmo para recém-nascido. Você pode ter um mini ritual da noite principal. Por exemplo, um banho, se for relaxante para ele, ou só higiene leve. As luzes da casa vão diminuindo, a troca de roupa, mamada mais tranquila, um colinho, cantar uma música baixinho, colocar no local do sono. Não é um ritual militar, é um sinal repetido. Toda noite, antes do sono maior, acontece isso aqui. É aqui, de novo, sempre com respeito ao bebê, sem forçar a autonomia, ele ainda não tem isso. Mas a pergunta que não quer calar. Camila, em quanto tempo essa confusão de dia e noite melhora? Os especialistas em sono e estudos com os bebês mostram que
Essa confusão de dia e noite costuma melhorar por volta das 8 semanas de vida. O relógio biológico vai amadurecendo bastante até os 3 meses de idade. E por volta dos 3, 4 meses, a maioria dos bebês começam a ter um padrão de 24 horas mais previsível, mas ainda acordando à noite. E isso não significa que com os 2 meses mágicos o bebê vai dormir a noite inteira. Significa que ele tende a concentrar mais o sono à noite, distribuir um pouco melhor o sono e cochilos durante o dia. E lembre, mesmo que depois que ele acertar o dia e a noite, despertares noturnos ainda são normais no primeiro ano de vida do bebê e para alguns bebês até 3 anos de idade. O que você pode fazer e já está fazendo vendo esse vídeo é ajustar o ambiente, ajustar seus hábitos com o bebê, entender o que é esperado e o que é um sinal de alerta e principalmente tirar a culpa de cima do teu peito. Não é porque o seu bebê troca o dia pela noite que você estragou o sono dele. Ele está apenas sendo um recém-nascido e você está aprendendo a ser mãe desse bebê em particular. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo, manda para uma mãe que está vivendo a madrugada em claro, achando que só o bebê dela faz isso. E se você quer dar o próximo passo, organizando o sono, a rotina, com respeito ao desenvolvimento, eu te convido a conhecer o Método Mundo Mãe, onde eu te ajudo com o sono, a amamentação, rotina e vínculo, com base tudo uma evidência científica. Um curso online e completo. E lembre, informação aqui acolhe e transforma a sua vivência materna. Até o próximo vídeo.